Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Inicialmente, eu gostaria de relembrá-los que nós nos propusemos a estudar verso a verso a segunda carta de João e depois, se o Senhor permitir, nós estudaremos terceira João. Antes de abordar a segunda João da maneira como eu indiquei, verso a verso, nós começamos com algumas considerações gerais sobre essa carta na semana passada e em seguida nós nos detivemos na biografia do apóstolo João, que ficou reconhecido na história como o apóstolo do amor. Nós vimos que foi somente por uma incrível obra da graça que João tornou-se um homem terno e amoroso, porque inicialmente ele era completamente colérico, explosivo, e isso é bastante evidente nos evangelhos sinóticos. Ele tinha uma personalidade volátil, muito ambicioso, orgulhoso, intolerante, duro. Nós vimos isso na semana passada. Agora, a personalidade estreita, rígida e inflexível de João não era uma completa fraqueza. Havia um ponto forte nisso, que era o seu potencial de ser duro e comprometido com a verdade. Mas ele precisava livrar-se da ambição e do orgulho, do desejo de querer ser o primeiro, respeitado, poderoso, o mais importante. E Jesus queria os pontos fortes de João, seu zelo e devoção pela verdade. Então, o Senhor em algum momento começou a lidar com esse homem e moldá-lo em amor, purificando o seu coração da ambição egoísta e do orgulho, até torná-lo uma impressionante imagem de equilíbrio entre a verdade e o amor. Amoroso, mas sem sacrificar seu compromisso inabalável com a verdade. Uma bela ilustração do Senhor Jesus. Esse é João, o apóstolo do amor. E não haveria nenhuma dificuldade em dizer que ele também é o apóstolo da verdade, tanto quanto o apóstolo do amor. Agora, esse apóstolo que amava a verdade ficou muito desanimado no final da sua vida, porque ele viveu tempo suficiente para ver as igrejas da Ásia Menor, que estavam sob a sua supervisão no final do primeiro século, ameaçadas pela efervescência cultural, filosófica e religiosa do mundo greco-romano. E o Apocalipse foi revelado para encorajar um velho apóstolo muito desanimado, muito abatido. O mundo, no final do primeiro século, era religiosamente inclusivista e sincrético. Havia sempre espaço para uma nova religião. E isso pavimentou o caminho para o desenvolvimento de seitas gnósticas e outras religiões de mistério, de ocultismo. E esse turbilhão de ideias filosóficas e outras religiões se tornaram uma ameaça para aquelas igrejas do primeiro século. Tanto uma ameaça externa quanto internas na figura de falsos mestres. E algumas dessas igrejas se dividiram por causa desses enganos. Então, é tempo de apostasia nas igrejas. E João é o último apóstolo vivo. Agora, ele é o homem levantado por Deus para confrontar o erro e defender a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. E ele faz isso com autoridade apostólica, escrevendo 3 cartas. 1 João, 2 João e 3 João, as quais enviou às igrejas sob sua jurisdição. Pois bem, tendo dito estas coisas preliminares, a fim de relembrar vocês em que ponto paramos, consideremos essa noite, então, o primeiro versículo dessa epístola, 2 João, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Senhor, nós estamos diante da Tua sagrada palavra e queremos receber de Ti, tão somente de Ti, a instrução que flui dela e que venha no poder do Espírito Santo para a transformação do coração do Teu povo, assim como o Senhor tem trabalhado, em primeiro lugar, em nós que comunicamos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos que a primeira palavra aqui desta carta é uma referência de João a si mesmo como
o presbítero, com o artigo definido. E aqui eu me sinto compelido a deter-me um pouco mais no apóstolo João, apesar de já termos examinado brevemente a sua biografia no estudo anterior. Mas eu decido parar um pouco mais aqui, nos determos mais um pouquinho aqui, porque às vezes nós cometemos um grande erro de nós passarmos a galope pelas introduções destas epístolas, e assim nós perdemos ricas verdades das Escrituras. Nós devemos estudar a Bíblia examinando minuciosamente as palavras dentro do seu contexto, fazendo perguntas, e se nós o fizermos bem, na medida da nossa capacidade, nós veremos que cada palavra das Escrituras é capaz de conduzir-nos à câmara dos tesouros espirituais do Evangelho, os quais produzem salvação, santidade, sabedoria, amor e etc. É por isso que quando você está pregando a Bíblia expositivamente, examinando um livro verso a verso, você nunca sabe quando exatamente vai terminar o último versículo do livro. E a razão disso é que às vezes o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e aquece e sensibiliza o nosso coração para um trecho particular das Escrituras, ou até mesmo para uma única palavra mais do que qualquer outra. E penso que nós devemos sempre estar abertos e atentos às doces influências do Santo Espírito de Deus. Então há muito que aprendermos destas palavras de introdução das epístolas. E quando observamos que João refere-se a si mesmo simplesmente como o presbítero, naturalmente a pergunta que fazemos ao texto é: que significa a palavra presbítero? O termo significa ancião, como traduz literalmente a Almeida Revista e Corrigida. Mas João não apenas está dizendo aqui que é um homem muito velho, embora na época em que ele escreveu a carta, era de fato um idoso, o último apóstolo sobrevivente. Na verdade, João está tomando emprestado o uso comum que o Antigo Testamento fazia dessa linguagem para se referir aos líderes de Israel. Os anciãos eram pessoas com posição de autoridade e influência entre o povo, dignas de respeito, de reverência, com participação em momentos importantes da vida pública e história de Israel. Por exemplo, 70 deles estavam presentes na entrega da lei, de acordo com Êxodo capítulo 24, versículo 1, se você quiser conferir. Êxodo 24, versículo 1, diz assim: Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. No Novo Testamento, os cristãos usaram esse termo para designar os oficiais das igrejas locais. E esses líderes tinham a responsabilidade de ensinar, governar, supervisionar, além de serem exemplos de santidade para o rebanho. A criação do ofício de presbítero não está registrada, meus irmãos, no Novo Testamento, como é o caso do diácono e dos apóstolos. Os ofícios do diaconato e do apostolado, você sabe, foram criados para atender emergências especiais e particulares da igreja. Os protodiáconos foram estabelecidos com a função de cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja, conforme a gente pode ver ali no início do capítulo 6 do livro de Atos, do verso 1 até o 7. E eles fizeram isso para que os apóstolos pudessem se ocupar do trabalho primário para o qual foram designados. E que trabalho era esse? Anunciar e lançar o fundamento sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja, além de pastorear as almas que estavam sob os seus cuidados. Então, o ancião, se preferirem o presbítero, era o único oficial essencial permanente da igreja sob qualquer época. E eles aparecem desde o início, junto com os apóstolos na organização da igreja apostólica. Nós lemos em Atos, capítulo 11, você pode ir conferindo comigo. Atos, capítulo 11, versos 29 e 30. Atos capítulo 11, versos 29 e 30 diz assim: Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé
e Saulo. E podemos observar esse mesmo padrão em outras referências do livro de Atos. Vá para o capítulo 14, versículo 23. Atos 14, 23 diz assim: Paulo e Barnabé também nomearam presbíteros em cada igreja, e oraram e jejuaram por eles, entregando todos ao cuidado do Senhor em quem haviam confiado. O interessante é que até mesmo os apóstolos, meus irmãos, embora fossem investidos de autoridade singular e especial, delegada pessoalmente por Cristo, eles não deliberavam sozinhos os assuntos da igreja, mas o faziam junto com os presbíteros. Você pode ver isso no importante concílio de Jerusalém em Atos, capítulo 15, verso 6. Por isso, os apóstolos e os presbíteros da igreja se reuniram para decidir a questão. E essa era uma reunião importantíssima aqui. Além disso, Paulo responsabilizou igualmente os presbíteros da igreja de Éfeso, uma liderança plural, pelo cuidado com o rebanho após a sua partida, para dar continuidade nas suas viagens missionárias. Atos 20, 28 agora, você vai lá para frente. Atos 20, versículo 28, diz assim: cuidem, Paulo está dizendo aqui, de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E o apóstolo deu instruções a Tito, mais adiante, para constituir presbíteros, novamente no plural, como parte do processo de plantação de igreja, da igreja de Creta, melhor dizendo. Vá para Tito, capítulo 1, versículo 5, ou ouça com atenção, Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz a Tito: deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Isso significa, meus irmãos, que no Novo Testamento as igrejas sempre foram ensinadas e governadas por uma pluralidade de presbíteros, que é a mesma coisa que pastores, e daqui em diante eu usarei um termo pelo outro. Em outras palavras, as Escrituras apresentam a liderança pastoral de uma igreja local como um esforço conjunto de equipe, combinando sabedoria, conhecimento, experiência e discernimento distintos para a glória de Deus e edificação da congregação. Assim, o modelo bíblico para o governo da igreja não é uma estrutura piramidal e hierárquica na qual os pastores estão subordinados a um bispo principal. Não há respaldo para um episcopado monárquico nas páginas do Novo Testamento. É significativo que o Novo Testamento nunca mencione uma congregação de um único pastor. Você não vai encontrar uma congregação governada por um único pastor nas páginas do Novo Testamento. A autoridade centralizada do governo da igreja só surgiu posteriormente, no século II, na figura do bispo. Portanto, da mesma maneira que aquelas qualificações morais de Tito, de Timóteo, para os presbíteros, aquelas orientações que são dadas para eleger ou escolher presbíteros para as igrejas, assim como essas orientações ainda são normas para a igreja hoje, o sistema plural de pastores na igreja local também o é. Continua imutável. É por essa razão, a quem interessar possa, que existe um colegiado de pastores em nossa igreja, o qual lidera o rebanho por meio da palavra e exemplo pessoal em questões de ensino, membresia, disciplina e missões sob a autoridade última de Cristo. Existe um colegiado simplesmente porque é bíblico, simplesmente porque está na Bíblia. Entretanto, historicamente, o modelo de um único pastor, governando monarquicamente, às vezes de maneira despótica e egoística, é a regra na maioria das igrejas evangélicas brasileiras, principalmente nas de menor porte. É claro que uma igreja governada por uma pluralidade de presbíteros não significa que não há uma liderança mais visível e vocal entre os pastores. O Novo Testamento nos mostra que, embora Jesus não tenha instituído um presidente entre os apóstolos,
Pedro claramente era o porta-voz de todo o grupo, como nós podemos notar, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 15, quando os discípulos não entenderam uma das parábolas de Jesus, para variar, e Pedro, falando pelos 12, em Mateus 15, 15, pediu ao nosso Senhor o seguinte: explica-nos a parábola. Também podemos observar esse padrão em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17, quando Pedro fala em nome dos 12, em resposta à seguinte pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Vocês, aqui Jesus está usando a segunda pessoa do plural. E Pedro liderou a resposta do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos ainda, nos primeiros capítulos do livro de Atos, Pedro e João frequentemente servindo juntos, ministrando juntos. No entanto, a narrativa deixa claro que Pedro é o líder, porque é sempre ele quem prega. Nós não temos registro de nenhuma fala de João no livro de Atos, após a ressurreição de Jesus. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo é a mesma coisa. Paulo é o orador principal da equipe missionária com quem viajava. Barnabé está com Paulo e Barnabé também é um notável líder e um grande orador. Foi Barnabé quem, a princípio, você lembra, liderou Paulo, mas quando Paulo começou a despontar como grande líder da igreja cristã, Barnabé prontamente reconheceu isso, reconheceu o seu apostolado e superior capacidade e humildemente deu lugar a Paulo na liderança e ensino, assim como João sob a liderança de Pedro na formação da igreja apostólica. Olhe Paulo sendo descrito como o orador principal entre eles, na ocasião em que os habitantes da cidade de Listra queriam adorar o apóstolo porque ele havia curado um aleijado de nascimento. Atos capítulo 14, versículo 12. Você retorna para lá. Atos 14, verso 12. Diz assim: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então, embora no Novo Testamento as igrejas sempre tenham sido governadas por uma pluralidade de presbíteros, isso não significa que não há uma liderança mais visível ou vocal entre os pastores. Aquele pastor com treinamento bíblico e dons, que é o principal mestre de ensino público, que maneja corretamente as escrituras, naturalmente acumulará respeito e autoridade, destacando-se como um primus inter pares, o primeiro entre os iguais. E não há nada de errado nisso, meus irmãos, contanto que a posição de destaque, a posição sênior, não seja usada para dominar sobre outros líderes, estabelecer hierarquias, diferentes níveis de autoridade ou um governo monocrático, nem um voto mais importante do que os outros presbíteros, nem poder de veto sobre o consenso do grupo, porque a visibilidade maior desses líderes não anula o fato de que a natureza de seus ofícios, honra, privilégios e responsabilidades são iguais à de seus companheiros. Assim, os pastores devem trabalhar em harmonia, respeito mútuo à liderança uns dos outros e submissão à sabedoria coletiva do colégio pastoral, buscando consenso ou unanimidade em todas as decisões, porque Deus não dá a todas as habilidades a um único homem. Não há lugar na igreja, então, meus irmãos, para chefes, sumos sacerdotes, papas, bispos, para um pastor ou líder dominar sobre outros. O único chefe, o único cabeça na igreja, o único que está no topo da pirâmide e governa a igreja de cima para baixo é o Senhor Jesus Cristo, conforme diz Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. E faço menção honrosa aos meus colegas pastores, pastor André e o pastor Raik, pelos esforços piedosos em favor de que entre nós prevaleça a submissão mútua e as decisões sejam tomadas de maneira colegiada, conforme a norma do Novo Testamento. Embora, claramente, o papel de liderança mais visível e capaz entre nós seja o do pastor Raik, e nós estamos satisfeitos com isso, aprendemos muito com o pastor, somos discípulos dele, e nós temos sido testemunhas de seu esforço para governar conosco e não sobre nós, segundo a regra da Bíblia. O que ele também nos aconselhou, a mim e pastor André, desde o início dos nossos pastorados, que nós reproduzíssemos isso em nossos respectivos ministérios. E por isso nós louvamos a Deus. Afinal,
todos os pastores possuem igual responsabilidade de supervisão atribuída pelo Espírito Santo. E os membros da congregação não são chamados a prestar contas apenas a um líder. Observe o que diz o autor de Hebreus, embora não use o termo presbíteros. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam seus líderes, líderes no plural aqui, e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E até mesmo Pedro, meus irmãos, que era um apóstolo e um dos mais notáveis do colégio apostólico, humildemente identifica-se como um pastor entre outros, com empatia, sem nenhum ar de superioridade, sem elevar-se e tirar proveito de sua posição, porque ele fala como alguém que compreendeu os desafios e dificuldades de pastorear. Olhe 1 de Pedro 5:1, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Observe que ele diz aqui, presbítero como eles. Que humildade do apóstolo aqui. E João, assim como Pedro, era um apóstolo revelando a verdade de Deus sob a qual Cristo edificaria a igreja, mas que na experiência da igreja ele serviu como um presbítero, como um pastor. Agora, meus irmãos, se o Novo Testamento ensina que a liderança das igrejas locais é plural, e de fato ensina claramente, por que João refere-se a si mesmo como o presbítero, com o artigo definido, ao invés de um presbítero, como o fez Pedro, ou um apóstolo, como Paulo fazia em suas cartas? A razão é que João, como o último dos apóstolos no final do primeiro século, era o mais velho, o mais lustre de todos os anciãos, cuja autoridade e supervisão se estendeu muito além de Éfeso. Ele não apenas era presbítero, mas também era apóstolo do Senhor Jesus Cristo e membro do círculo mais íntimo dos 12. Ele era ninguém menos que aquele discípulo a quem Jesus amava. E ele não tinha necessidade de se apresentar como um apóstolo, porque seus leitores sabiam que ele era o último apóstolo vivo e, portanto, conheciam a sua autoridade apostólica e também recebiam essa autoridade. E isso é bastante evidente porque a sua autoridade não é questionada na segunda e terceira epístolas que ele escreveu. O apostolado de Paulo, porém, foi questionado pela igreja de Corinto. Você pode ver isso no capítulo 10 a 13 de 2 Coríntios. Então João agora leva o título honorável de o presbítero, um ofício muito mais alto do que o de um presbítero de uma congregação local. E era assim que ele era reconhecido pelas igrejas onde pastoreou e as quais escreveu para dar orientação espiritual, em um tempo em que a sã doutrina estava sendo atacada, estava sendo colocada abaixo pelas heresias de um gnosticismo embrionário. Agora, o fato de João se apresentar como o presbítero e de ele ser conhecido dessa maneira pelas igrejas, revela-nos que, embora ele fosse um tipo especial de presbítero, existem importantes lições para observarmos no homem João, no exercício de sua função em uma época de crise doutrinária nas igrejas do primeiro século. E esses princípios aplicam-se a pastores de todas as épocas e servem de instrução para a igreja em geral, inclusive a nós aqui nessa noite. Sem dúvida, João apresenta equilibradamente os requisitos morais para ser um presbítero. Ele amadureceu, ele cresceu, ficou humilde, amoroso. Agora, porém, nós estamos interessados nas atribuições do seu ofício pastoral, evidenciadas diante de uma apostasia generalizada na igreja. Então, a primeira constatação é que o dever primário de João, na qualidade de presbítero, é alimentar o rebanho ao ensinar a verdade da palavra de Deus. É isso que ele está fazendo ao escrever cartas às igrejas da Ásia Menor. O Novo Testamento usa 3 termos diferentes para descrever o mesmo ofício: presbítero, bispo e pastor.
O termo presbítero enfatiza a maturidade requerida de um homem que deseja ser líder na igreja, usando o seu conhecimento e a sua experiência para servir como modelo e ensinar o rebanho. Bispo significa supervisor ou superintendente, e isso afirma a responsabilidade geral da tutela espiritual para proteger o rebanho. O último termo pastor remete a pastores de ovelhas, que eram responsáveis por guiar e alimentar o rebanho, enfatizando que os líderes das igrejas devem agir como pastores, alimentando o povo de Deus através da pregação hábil e ensino da palavra de Deus, que é a fonte da liderança espiritual e supervisão do rebanho. Então, independentemente de qual terminologia o Novo Testamento usa para identificar o pastor e a sua tarefa, a base de tudo é a primazia da verdade bíblica. A tarefa principal do pastor é pregá-la e ensiná-la. E João sabia disso. E ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, porque ele registrou em seu evangelho que o próprio Cristo deu ênfase à tarefa primordial do pastor, quando restaurou Pedro. Vá comigo por um momento para João capítulo 21. João capítulo 21, versos 15 e 17. João 21, 15 a 17 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Observe que cada vez após Pedro responder que ama Jesus, o nosso Senhor indica a maneira como Pedro deve se responsabilizar pelo rebanho de Deus. Por duas vezes Jesus usou aqui a palavra apacenta, no versículo 15 e no versículo 17, que é traduzida por um verbo grego que significa literalmente alimentar, nutrir, dar comida, e traduzir dessa maneira seria melhor do que apacentar. No versículo 16, Jesus usou um verbo diferente de apacentar. Ele disse: pastoreia. E esse termo incorpora o escopo completo da responsabilidade pastoral, envolvendo aspectos de nutrição, governo e proteção do perigo de lobos. Provavelmente, pastorear é um sinônimo para o verbo anterior, para enfatizar que a tarefa principal de Pedro é nutrir o rebanho com alimento espiritual sólido. E de fato, a única vez que o Novo Testamento aplica o termo pastor aos líderes eclesiásticos é relacionado ao ensino. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui eu concordo com as autoridades em grego que a melhor tradução seria pastores mestres ou pastores doutores. Assim, não se trata de dois ofícios diferentes aqui, mas de um único ofício. Pastor mestre é um homem do estudo, do ensino, que maneja corretamente as escrituras. E de fato, a única coisa que diferencia o diácono do pastor nas qualificações do capítulo 3 da primeira carta de Timóteo é apto para ensinar. Agora, retomando a cena da restauração de Pedro, no capítulo 21 de João, destaco que esse termo pastorear, assim como apacentar, ele está no presente do indicativo. Isso sinaliza uma ação contínua, em que há uma dedicação intensa e habitual, constante, duradoura, com o objetivo de cumprir algo, e isso exige fidelidade. Foi nesse sentido que Paulo exortou o jovem pastor Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4, 2. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, ensina toda a verdade conforme está na Bíblia, não omita nada.
Mas como um soldado, fique sempre alerta, fique sempre atento para esperar durante a batalha um ataque qualquer ou inesperado. Prega a palavra continuamente, quando ela for bem aceita e conveniente, quando ela não for bem aceita e conveniente. Não deixe que a cultura, a tradição, a reputação pessoal e o apreço da igreja altere o seu compromisso como pregador da palavra. Isso é necessário para que você seja um pregador fiel. Atente a essas coisas, Timóteo. Pregue a palavra. E João é esse tipo de pastor, meus irmãos, que tem a pregação e o ensino como tarefa primária do seu ministério. Não é à toa que ele é conhecido ou reconhecido como o presbítero. Se preferirem o pastor, o mestre, o doutor, o professor, ou como era conhecido nos primórdios da igreja cristã, o teólogo, o homem respeitado pela sua idade e sabedoria cristã. Sim, existem outros professores àquela altura, outros pastores, mas João supera a todos, está no topo da cadeia. E isto para mim, meus irmãos, é muito importante. E como é necessário que todos nós compreendamos esse ponto. Eu dou ênfase a isso porque nós estamos atravessando uma época de depreciação da pregação bíblica pelos pastores e a igreja contemporânea em geral. A pregação é o método por excelência de todo aquele que crê. E todavia muitos pastores incautos estão convencidos que pregar a palavra e confrontar ousadamente o pecado com as verdades do evangelho são meios ineficazes para edificar a igreja e alcançar o mundo. Então, o que eles fazem? Seguem as tendências de crescimento de igreja, modismos eclesiásticos modernos, ao inserirem no culto manifestações artísticas, testemunhos, enquanto oferecem apenas doses homeopáticas e aguadas da verdade bíblica. Tudo parece estar na moda e se encaixar muito bem na liturgia do culto, exceto a pregação bíblica. E muitos de vocês vieram a esta igreja por causa da pregação da palavra. O pastor batista Charles Spurgeon realmente estava certo quando disse que chegaria um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes. E essa época chegou. O que está por trás disso é puro pragmatismo, a noção de se medir o valor de uma ação com base em seus resultados, em suas consequências práticas. O raciocínio funciona da seguinte maneira: essa atividade, método ou estratégia foi eficaz para cortejar pessoas, oferecendo a elas o que elas desejam, criando um ambiente confortável e amigável, nutrindo o interesse de que elas façam parte do nosso grupo? Se a resposta é sim, então é isso que nós devemos continuar fazendo, a despeito daquilo que a Bíblia diz. E então, quando deixar de ser útil, nós descartamos aquele método e buscamos outro que nutra os desejos carnais das pessoas e omita as verdades do Evangelho. Afinal de contas, conforme alguns pensam, não é a pregação que afasta a maioria das pessoas? Não é por causa da pregação que confronta com as verdades do Evangelho que alguns não voltam mais à nossa igreja, por exemplo? No entanto, a reação da maioria não é parâmetro para definir aquilo que é válido e certo. Ou vocês nunca leram no final do capítulo 6 do Evangelho de João a reação das multidões diante da pregação de Jesus? A grande massa ali na ocasião não suportou a pregação de Jesus, considerou dura as palavras dele e em seguida o abandonou. Apenas os discípulos permaneceram e Jesus ainda perguntou se eles também não queriam ir, querendo dizer com isso que ele não mudaria a mensagem para agradar ninguém. Que diferença abismal, meus irmãos, entre a filosofia de ministério de Jesus e a dos pastores de hoje. Eles querem números ao invés de discípulos. Querem agradar as pessoas em lugar de agradar a Deus. Mudam o evangelho, mas não mudam as pessoas. Eles estão se voltando para livros de eclesiologia, que parecem de eclesiologia, mas que na verdade são de publicidade e psicologia. Sabe qual é o melhor método genuíno de crescimento de igreja? Pregue o evangelho fielmente. Pregue a palavra continuamente no mesmo púlpito. E os bodes fugirão, e as ovelhas engordarão.
Que tipo de ministério agrada a Deus? A resposta está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Eu soube de um pastor na história da igreja que fixou esse versículo no seu púlpito, para que cada um que subisse ali fosse confrontado com a verdade de que ele devia pregar a palavra, não a sua opinião, não histórias, não experiências, mas tão somente a palavra. A tarefa do pregador é proclamar as Escrituras e explicar o seu significado. A igreja não precisa de qualquer outra coisa, senão de profetas, de pastores fiéis. Precisa de presbíteros fiéis, como o velho João. No entanto, concordo com muita tristeza com aqueles que dizem que o pregador que traz a mensagem mais fiel à Bíblia e que as pessoas mais necessitam ouvir é aquele que elas menos suportam. É por isso que os fariseus mataram Jesus, meus irmãos. O pregador mais fiel que já pisou nessa terra. Jesus não foi morto porque ele simplesmente fez boas ações. Jesus foi morto por causa da verdade que ele ensinava. Mataram ele porque ele afirmava, por exemplo, ser Deus. E foram as verdades que ele anunciava que o conduziram para ser pregado na cruz pelos fariseus. Na verdade, ele era a própria palavra. Ele era o verbo de Deus. Então consideramos até aqui que João é um presbítero, e este é um ofício que caracteriza-se pela dedicação primária e constante do ensino público oficial da palavra de Deus no contexto da igreja local, a fim de edificar o rebanho e protegê-lo do erro. Isso naturalmente leva-me a sublinhar um segundo aspecto que caracteriza João no exercício de sua função de presbítero em uma época que a igreja afastava-se da sã doutrina. É que João, em contraste com os falsos presbíteros, é um representante da tradição apostólica. Os falsos mestres, meus irmãos, são falsos, mas são mestres. Nós nunca podemos esquecer disso. Eles também dedicam-se, sobretudo, ao ensino e afadigam-se mundo afora em sua vocação. No entanto, eles não ensinam de acordo com a tradição apostólica. E isso distingue João dos falsos presbíteros, porque ele é um representante fiel da tradição apostólica. E ele deixa isso evidente aos seus leitores pelos termos de sua saudação na introdução desta carta. Versículo 3, volte para 2 João, verso 3. 2 João, verso 3, diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Esse também era o modo característico do apóstolo Paulo saudar seus leitores. Romanos capítulo 1, verso 7 diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve de modo semelhante na introdução de todas as suas outras 12 cartas. Observem também ou ouçam a saudação do apóstolo Pedro em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 de Pedro 1, 2. Observem que as saudações apostólicas, meus irmãos, têm sempre dois termos em comum aqui: graça e paz. Perceberam isso? Essas duas palavras são um resumo tremendo, um resumo extremamente perfeito do Evangelho de Jesus Cristo, porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e a partir disso, toda a nossa vida é vivida num ambiente de graça, graça sobre graça, diz a palavra, e o resultado dessa graça qual é? Paz com Deus. A paz segue a graça como a noite segue o dia. É por isso que nós saudamos uns aos outros, graça e paz, e não paz e graça, porque a paz é resultado da graça, e não o contrário. É por isso que os apóstolos, antes de escreverem qualquer outra coisa, desejam aos cristãos, primeiramente, acima de tudo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque se eles tiverem a graça e a paz, eles têm absolutamente tudo. Não falta nada para eles. Não precisam de mais nada. Novamente digo, e como é importante, meus irmãos, não passarmos apressadamente por nenhuma palavra da Bíblia. O Espírito Santo jamais inspirou uma palavra leviana e aleatória nas Escrituras. E assim aprendemos que João estava fielmente comprometido com o mesmo evangelho que Paulo e os demais apóstolos pregavam. Os falsos presbíteros abriram-se para novidades, para falsos evangelhos, e infectaram a igreja.
mas João está firme, apegado às antigas verdades do Evangelho. E ele exorta a senhora a qual escreveu esta carta a retornar aos antigos fundamentos da cristandade, especialmente a doutrina de Cristo, como ele faz ali nos versículos 5 e 7 da sua carta. Você vai ver aqui, leia comigo, versos 5 a 7. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, é que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Notem que o apóstolo aqui nesses versículos repete 2 vezes a expressão desde o princípio. Ele quer dizer que ele não tem nada novo para ensinar, senão relembrar o antigo e glorioso evangelho a eles, os seus leitores, reprovando qualquer tentativa de reformular as imutáveis verdades do evangelho de Cristo. João é o pastor certo para ensinar a igreja de hoje, meus irmãos. Ele é o homem certo para o nosso tempo, para confrontar líderes relaxados, frouxos, intransigentes, de mente aberta. Ele é o homem realmente certo para falar à igreja moderna, carente de discernimento espiritual, biblicamente superficial, inclusiva, progressista e sem convicção entre o que é verdadeiro e falso. Meus irmãos, como é importante considerarmos seriamente isto, nessa época em que multiplicam-se pastores que distanciam-se cada vez mais do cristianismo histórico e propagam falsos ensinos, e em consequência disso, levam muitas igrejas a reboque para o engano. Sem falar nas 14 mil igrejas evangélicas que são abertas anualmente no Brasil, segundo o IBGE, e que nada tem a ver com a tradição apostólica que nós estamos considerando. Surgem com novidades, modismos aberrantes, paredes pretas, efeitos de iluminação e interpretações esdrúxulas das Escrituras, uma pior que a outra. O cristianismo tem mais de 2000 anos. Contudo, parece que ninguém se preocupa em estudar a Bíblia e verificar se o que está sendo pregado pelos pastores corresponde à doutrina dos apóstolos e àquilo que os pais da igreja sistematizaram e resumiram nos grandes concílios nos primeiros séculos da igreja cristã, a fim de preservar a mensagem verdadeira pregada pelos apóstolos. Que tragédia! Assim como os falsos mestres gnósticos do final do primeiro século, os falsos pastores de hoje continuam adulterando o evangelho, rompendo com a tradição apostólica e infectando o púlpito das igrejas com ideologias, pragmatismo, relativismo, psicologias, devaneios e tendências teológicas, filosóficas, culturais e de mercado estranhas às Escrituras. E o grande perigo é que, às vezes, esses professores malignos surgem de dentro da própria igreja, como ocorreu na igreja Efésia. Todavia, infelizmente, grande parte dos cristãos da nossa cultura está mais preocupada com a brevidade do sermão e com o entretenimento do que em saber se a mensagem do púlpito é a verdade apostólica. Um determinado pastor, um falso mestre que deprecia a pregação bíblica, disse uma verdade e definiu a sua filosofia ministerial a partir da seguinte observação: descobri que as pessoas perdoam até uma teologia fraca, desde que saiam do culto antes do meio-dia. E o pastor batista John MacArthur disse algo parecido: prolixidade se tornou um pecado maior do que a heresia? Será que a presença de João ou de Paulo no púlpito das igrejas modernas não causaria forte aborrecimento e formariam-se partidos para demovê-lo? Não quero entreter vocês, meus irmãos, criticando os outros ou simplesmente sendo polêmico. Deus me proíbe disso. Eu estou enfatizando isso porque é vitalmente importante que vocês entendam que nós devemos testar todos os ensinos. Foi por isso que João escreveu esta carta, porque existem falsos pastores, existem falsas doutrinas, heresias e seitas, e essas coisas não vão acabar tão cedo. Só vão acabar quando Jesus voltar. Sabe por quê? Porque eles estão investindo pesadamente na mentira. A grande comissão foi dada, mas também a mentira estava sendo direcionada para ser anunciada, para dizer ali, na ocasião da ressurreição de Jesus, que o corpo dele havia sido levado pelos seus discípulos. O anúncio da verdade e o anúncio da mentira caminham paralelo desde o início da igreja cristã.
E as pessoas aí fora, as seitas heresias, estão investindo pesadamente centenas de milhares de reais, de dólares, para que a mentira avance. Então nós precisamos estar atentos a isso. E a maneira correta de fazer isso é confrontar qualquer ensino à luz da doutrina apostólica, visto que só existe um evangelho. E este é o evangelho de Cristo pregado pelos apóstolos. Os falsos mestres dizem que não é possível definir o cristianismo. Eles falam sempre em termos de que o que importa é a experiência, a prática, que a doutrina divide, que nós temos que ser ecumênicos, que nós devemos buscar a unidade a despeito de questões doutrinárias e deixar as proposições e definições de lado. Todavia, existe um corpo de doutrinas específicas ensinadas pelos apóstolos a respeito de Deus, do homem, do pecado, de Cristo, da regeneração, da conversão, da eleição, da justificação, da santificação, da glorificação da igreja, do juízo final. E a mensagem, essa é permanentemente imutável. Não podemos ser negligentes ou frouxos a respeito disso. É o que João nos encoraja nesta carta. Porque todos os pregadores, professores e testemunhas do evangelho em qualquer época, que por qualquer motivo adulterarem esta mensagem para torná-la mais aceitável, mais palatável ou comercializável, devem saber que certamente não passarão impunes no tribunal divino. Em conclusão, acredite, não precisamos de nada novo, senão tão somente das antigas doutrinas da graça. É isso que até aqui o velho e piedoso presbítero João nos ensina, que a maneira de combater o erro na igreja é que os pastores sejam fiéis no ensino da palavra, que façam da pregação e ensino a tarefa primária do ministério e anunciem tão somente o mesmo evangelho dos apóstolos, sem aumentar, sem diminuir nada, sem omitir aquela antiga e poderosa mensagem da salvação. Que o Senhor levante presbíteros desse tipo em nosso meio e guarde a nossa igreja, na verdade, por outros muitos séculos, em nome de Jesus. Amém.